Fala pessoal, vamos para mais dicas de língua portuguesa muito importantes para o teu dia a dia. Se você é concurseiro, se vai fazer o Enem ou se você quer utilizar essas dicas de língua portuguesa para a tua vida profissional, a tua vida pessoal, não interessa. São dicas muito importantes e vamos vê-las depois da vinheta. Aproveitando para dizer que se você ainda não segue esse canal, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações e dá o teu like, que é muito importante para o crescimento desse canal. Então olha só, hoje erros comuns de português e o primeiro erro é o seguinte: houveram muitos casos da doença. Será que essa frase está certa ou está errada? Está errada. E por que está errada, Tiago? Aqui o nosso verbo haver está com o sentido de ocorrer ou acontecer. Olha, ocorreram muitos casos da doença, aconteceram muitos casos da doença. Segundo a gramática, o verbo haver com esse sentido não pode ser levado ao plural. Portanto, o correto é reescrever essa frase da seguinte maneira: houve muitos casos da doença. Tiago, mas e se a gente trocar pelo verbo ocorrer ou pelo verbo acontecer? Aí sim, ocorreram ou aconteceram muitos casos da doença. Olha o segundo ponto. Tu fosse ao cinema? Então é muito comum as pessoas dizerem isso. Tu fosse ao cinema? Errado. Dois erros. O primeiro é o seguinte: se eu tenho aqui a segunda pessoa do singular, que é o pronome tu, todos os verbos na segunda pessoa do singular na língua portuguesa devem trazer um S ao final, menos nesse tempo verbal que a gente vai ver aqui, né? Então, o primeiro erro é que não está conjugado na segunda pessoa. O segundo erro é o tempo verbal aqui. Fosse é pretérito imperfeito do subjuntivo. Só que fosse só pode ser utilizado, esse verbo, se houver uma ideia de condição, se houver uma condição. Mas isso não aconteceu aqui. Então o que eu tenho que aplicar não é o pretérito imperfeito do subjuntivo terminado em SSE. O correto é utilizar o pretérito perfeito. E o pretérito perfeito, como é que é? Tu foste. Tu foste ao cinema? Tiago, e o S no final não existe? Não. No tempo verbal pretérito perfeito, eu não posso aplicar S ao final na segunda pessoa do singular. Mas em qualquer outro tempo, na segunda pessoa do singular, vai aparecer um S, né? Então tá aqui, olha, bonitinho. Só vou destacar que isto aqui é o nosso pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. E o terceiro erro é o seguinte: tu vai vir hoje? Tu vai vir hoje? Então, dois erros. O primeiro é, aqui eu tenho segunda pessoa do singular, como no segundo caso. Só que dessa vez o verbo não está no pretérito perfeito, está no presente. E se está no presente, a segunda pessoa do singular do presente vai trazer um S ao final. Então, o correto é, tu vais. Essa é a forma correta. Mas outro erro é o seguinte: tu vais vir. Olha, vim é só a primeira pessoa do singular do passado. Eu vim à aula ontem. Eu vim. Mas aqui não está corretamente colocado. Portanto, o que é correto aqui? Tu vais vir hoje ao cinema? Tu vais vir hoje ao cinema? Lembrando que isso aqui é a forma pura do verbo chamada de infinitivo. É a forma pura do verbo chamada de infinitivo. Quarto erro. O quarto erro é esse aqui, olha. Tinha menos gente na rua. Na verdade, eu tenho dois erros. O primeiro é aplicar o verbo ter no mesmo sentido de existir ou de haver. Olha, eu não posso fazer isso. Está errado. Como é que seria correto aqui? Ou eu digo existia ou havia. E o segundo erro, e muito grave, é flexionar a palavra menos. Não existe a palavra menos. Então o correto, menos. Como é que fica a frase? Existia ou havia
menos gente na rua. Existia menos gente na rua, havia menos gente na rua. Então é isso. Essas são as dicas de hoje. Espero que você tenha entendido e até a próxima!